O meu irmão teve um barco de pesca desse aqui, lá no Brasil. Ele alugava para o pessoal ir pescar, para ir mergulhar, e algumas vezes eu o acompanhei para levar o pessoal para o alto mar para pescar. E só quem já viveu essa experiência sabe o que, que é você estar cercado por todos os lados por água sem ver terra de maneira alguma e começar a chover, começar a- o mar a virar. É super preocupante e você precisa ter bastante coragem para fazer isso. De alguma forma, lógico, todo tem que ter um treinamento, tem que saber muito de navegação, mas fiquei aqui pensando, né? Eu tô aqui em Setúbal, ali atrás o Forte São Felipe, é um lugar maravilhoso, dá para ver a Bahia aqui, a Bahia inteira. Agora você imagina que os portugueses entraram dentro de um barquinho, não tinha motor nenhum, é um barco que dependia totalmente dos ventos, e saíram aqui, ó, se você sair aqui atrás de mim e navegar uns 3 meses, não lembro, não sei quanto tempo demorava, no mínimo acho que 2 meses, né, para atravessar o Atlântico, chegar lá no Brasil, para chegar num lugar desconhecido. Eu morei em Santos e a primeira cidade do Brasil foi em São Vicente, onde teve a primeira missa e a primeira cidade fundada no Brasil. E eu andei muito pela Serra do Mar para ir para São Paulo. Eu fico sempre imaginando a coragem que os portugueses não tinham que ter para se meter num barco daquele de madeira, atravessar esse oceano gigantesco, enfrentar todo tipo de tormenta e chegar naquele lugar lá, com uma parede de, de mato, de floresta. Eu ter que subir aquilo tudo andando numa trilha, enfrentando animais desconhecidos e índios, etc. Ir para a Lua hoje é muito mais fácil, né? Você tem é muito menos perigoso do que isso. Você tem um controle muito mais, você tem um controle do que está acontecendo, né? Naquela época é você enfrentar o desconhecido, né? E enfrentar o desconhecido é um problema para qualquer ser humano, mas é o que faz a gente evoluir para frente. Se um português não tivesse entrado numa caravela e atravessado esse oceano, o Brasil não existiria, né? Então é interessante porque nós somos assim. E o meu avô português, junto com a minha avó portuguesa, fizeram o caminho inverso em 1947. Entraram no navio, aí já muito mais bem equipado, com motor, e foram para o Brasil com um sonho. O meu avô, ele não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele, como muitos portugueses lá, fez a vida, construiu casas, investiu em arrendamentos e teve restaurantes, né? Bares, ele vendia, fazia o bar funcionar, depois vendia. E agora, o ano passado, eu fiz o caminho inverso. Então eu vim atrás das minhas origens. Eu tenho esse avô português, avó portuguesa, minha mãe por poucos meses que não nasceu aqui, não nasceu portuguesa, porque minha avó foi grávida. A minha mãe nasceu em 47 lá no Brasil. E o ano passado eu fiz o caminho inverso, vim para cá, vim de avião, vim tranquilo, em 9 horas eu estava aqui, mas eu vim rumo ao desconhecido também. E o desconhecido amedronta. Eu fazia um trabalho de vender
online lá, tinha loja online no Brasil, e depois comecei a prestar serviço para outras empresas brasileiras lá, ainda faço isso daqui. Então eu também não vim totalmente sem renda nenhuma, mas o desafio que eu resolvi enfrentar aqui foi aprender a vender online aqui na Europa. Os sistemas de controle, né, os sistemas de faturamento, os ERPs, os sistemas de integração do marketplace e das lojas online, as plataformas, inclusive, plataformas que são muito conhecidas no Brasil não funcionam aqui. E então passei o último ano nesse desconhecido, me embrenhando no sistema tributário português, né, como fazer a faturação, como funcionam os impostos, o que é necessário para vender online aqui. E aos poucos eu fui testando as minhas ideias, toda a experiência que eu tinha no Brasil me serviu bastante para fazer isso aqui, porque por mais que sejam diferentes, né, loja online é loja online, em qualquer lugar do mundo. E marketplace também funciona muito em qualquer lugar do mundo, muito parecido. Eu fiz um acompanhamento de um ano na Amazon, lá com a consultora. Fiz diversas consultorias, cursos, etc., para poder conseguir vender bem nos marketplaces e poder controlar tudo isso. Para quem quiser vender realmente bem em diversos canais na Europa inteira, que conseguisse fazer isso de uma maneira assertiva como eu fazia no Brasil. Então, é isso. As oportunidades são enormes, o mundo ficou pequeno e o próximo passo agora é fazer lojas que vendam no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, coisa que eu tenho estudado aqui. Então, se você quiser entender como é que funciona meu trabalho, me chama no direct, e aí a gente conversa. Se você tem loja online e quer colocar a venda nos marketplaces, a gente coloca. Se você não tem loja online e está começando, a gente faz a loja e depois também coloca a venda nos grandes marketplaces. E se você é brasileiro e quer investir aqui em Portugal, quer entender como é que funciona aqui o sistema de vendas online na Europa, a gente também está trazendo brasileiros para cá. A gente faz tudo do zero aqui, explica como é que funciona, ensina, monta as lojas, enfim, é um trabalho gigantesco. Nós vamos montar a maior agência de marketplaces e loja online de e-commerce, de modo geral, aqui de Portugal. Então, me chama que a gente conversa. É isso.